Boa noite, bom dia ou boa tarde. Eu sou o Murilo, sou estudante de Física do IBIUSI e sou integrante do GAMAT. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre gravitação, que é basicamente a atração mútua que os corpos e os materiais exercem sobre os outros. Bora falar sobre os tópicos dessa noite. O primeiro tópico da noite vai ser a lei de Kepler, seguidas por lei de Newton, por força de maré e lei de Roche. Vamos começar por Kepler. Kepler chegou à conclusão que os planetas, inclusive a Terra, giravam em torno do Sol em trajetórias que têm a forma de elipse. Esse não foi o primeiro modelo adotado, mas foi o primeiro modelo correto. Então, bora para a primeira lei. A primeira lei fala que cada planeta gira em torno do Sol em trajetória elíptica, de modo que o Sol fique em um dos focos. Quando Kepler anunciou essa lei, ele derrubou um modelo que já estava em circulação na época, que era o modelo de Corpélio, que falava quase a mesma coisa. Só que era o seguinte, que Corpélio falava que os planetas giravam em torno do Sol, só que a órbita deles, em vez de ser elíptica, era circular. Então o Sol ficava sempre no centro. Quando Kepler entra, ele derruba essa lei e mostra que os planetas têm velocidade diferente ao decorrer da sua órbita, provando que a órbita deles é uma elipse. Bora para a segunda lei. A segunda lei fala que o segmento da reta que liga um planeta ao Sol descreve a área proporcional ao tempo do percurso. É igual eu falei do slide passado, da velocidade diferente do percurso do planeta em sua órbita. Quando o planeta chega mais perto do Sol, que é o parieline dele, ele está mais rápido, por conta da força gravitacional. Quando ele está mais longe do Sol, ele está mais devagar, que é o afélio, que é por conta também da força gravitacional. Bora para a terceira lei. A terceira lei fala que os quadrados do período de revolução dos planetas ao redor do Sol são diretamente proporcionais aos cubos dos raios médios. Existe uma formulinha para isso, e isso é tabulado. O período de revolução de cada planeta tem uma tabela, e esses valores são todos tabulados. Então, é só ver a tabela que você vai descobrir. Bora agora entrar em Newton. Newton, a mecânica newtoniana... Nossa, não vou conseguir falar, tudo bem. Perdão, pessoal. Mostrou-se capaz de predizer a trajetória de asteroides e o surgimento das marés, tornando um dos marcos da física, por trazer equações matemáticas e explicação a fenômenos naturais. A primeira lei de Newton, bora para a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton fala: todo corpo continua seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar o estado pelas forças aplicadas sobre ele. Um bom exemplo disso, vamos dizer, que é um asteroide indo no espaço, totalmente reto. Ele vai seguir aquele percurso para sempre, a menos que ele seja afetado por qualquer outro tipo de coisa, como o campo gravitacional de um planeta ou a colisão com qualquer outro objeto que vai fazer ele sair da sua reta, da sua trajetória. Bora para a segunda lei. A segunda lei fala: a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção na linha reta, na qual a força é implicada. Então vamos falar sobre uma bola em um ambiente perfeito. Então, se eu aplicar uma força para ela no eixo X, a bola vai tender a seguir naquela reta, vai tender a seguir o vetor da força, que vai ser no eixo X. Então, quando eu aplico a força em um objeto, ela vai seguir a direção do vetor daquela força. Bora para a terceira lei. Terceira lei de Newton. Toda ação há sempre uma reação oposta ou de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são iguais e dirigidas em sentidos opostos. Um bom exemplo disso é quando você dá um soco na parede. Basicamente, quando você dá um soco na parede, a parede imprime uma força contrária contra sua mão, que é basicamente a mesma força que você imprimiu sobre ela. Bora para o próximo tópico. Agora, a lei de gravitação de Newton. Dois corpos se atraem com força proporcional às suas massas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância dos seus centros de gravidade. Basicamente, isso mostra a atração entre os dois corpos. A atração entre os corpos. Bora para o próximo tópico. Força de maré. A força de maré é uma força que estica um corpo em uma direção para longe, do centro de massa do outro corpo, devido a um gradiente, que é uma diferença de força,
no campo gravitacional do outro corpo. Um bom exemplo disso é a força que a Lua exerce sobre a Terra, produzindo um efeito de marés aqui no nosso planetinha. Então, quando a Lua está no lado do planeta, ela exerce uma força sobre a água, basicamente, que atrai ela para aquele lado. Então, fazendo ser maré baixa no lado oposto do planeta e maré alta no outro. Conforme a Lua vai girando, vai se movimentando, essas marés vão se alterando conforme o planeta. Maré travamento de maré. Separação de corpos celestes, formação de sistema de anéis dentro de um limite de Roche e espaguetização de objetos, que é quando o objeto estica muito. Próximo slide. Na mecânica celeste, a expressão força de maré pode ser referida a uma situação em um corpo ou material, por exemplo, as águas das marés. Esse principalmente sob a influência gravitacional de um segundo corpo, por exemplo, a Terra. Mas também é perturbado pelos efeitos gravitacionais de um terceiro corpo, que é a Lua, que foi o que eu expliquei agora mais, que é como a Lua exerce uma força sobre as águas da Terra, formando um efeito de maré aqui no nosso planetinha. A lei de Roche. Uma consequência das forças de marés é que um satélite, em geral, não pode chegar muito perto de um planeta sem se romper. O limite de Roche é a distância mínima de um centro de planeta que um satélite fluido pode chegar sem ficar estável frente ao rompimento por maré. É o seguinte, a lei de Roche delimita uma distância mínima para a Lua ficar da Terra. Se ela cruzar essa distância, a Lua vai começar a se despedaçar e vai vir direto para a Terra, sabe? Então a lei de Roche segue basicamente um corpo que orbita outro. Para exercer a força de maré, para ele orbitar um corpo sem problemas, ele tem que estar fora do limite de Roche, para ele não ser jogado em cima do corpo primário, que é o corpo com maior massa. E para ele exercer uma força sobre o primeiro corpo também. É basicamente isso. Obrigado, pessoal, e tenham uma boa noite.